Olá, tudo bem? Você está em Órbita dos Sonhos, eu sou Clarissa De Franco e a gente vai tratar de um sonho de uma sonhadora do gênero feminino e é um sonho complexo, vocês vão ver, é um sonho comprido, complexo, então hoje a gente talvez demore um pouquinho mais aí no nosso caminho. Vamos lá, ela descreve, né? Cidade no térreo. Dou aula para alunos da engenharia, na disciplina Princípios de Psicologia ou Psicologia Básica. Após a prova, toda a serelepe, conheço os professores de engenharia. Eles são sinistros. Vou no local devolver as provas que apliquei no fim do semestre. Um dos homens que recebe a prova me cobra para deixar os alunos fazerem intervalo de 50 minutos, porque a psicologia faz intervalo de 20 minutos. Eu digo, ok. Eles estão incomodados comigo ali. Estão com materiais em pallet, galpão grande, alguém mandou eu ir lá entregar as provas e isso os deixou alerta sobre como eu poderia ser intrometida. Eles não têm nada a ver com docência, fazem um braçal de algo. Uma espécie de intervalo do sonho, né? Uma imagem breve, ela viu o Guga Chakra, um jornalista, né? E que o Guga Chakra, esse jornalista, era primo de uma pessoa que ela conhece, né, na vida desperta, que é pai do filho dela, né? E tem cabelo, esse Guga Chakra estava com cabelo diferente, tinha um rabo, assim, do tipo chitão, assim, né? E estava acontecendo uma reunião de celebração, né, entre a família, né, do pai da filha dela, e ela estava super se divertindo, a sonhadora, né, super interagiu com todo mundo, e a esposa do pai da filha dela ficou com ciúmes, porque ela estava se destacando ali, né, enquanto ela falava e tal, e o pai da filha dela acabou ela percebendo o brilho dela, né. Bom, ao sair do galpão, aquele galpão de cima, né, que ela foi entregar as provas da situação dela de professora, né? Ao sair do galpão, peguei um elevador transparente. Lá tinha duas conhecidas, né? Uma que lembrava uma amiga, né? Que ela descreve, não era ela, mas lembrava essa amiga. E a outra moça era negra, parecia a moça do seriado Coisa Mais Linda, a negra que teve câncer. Ela diz, oi, surpresa de ver vocês, tal. E aí ela aperta o primeiro andar, assim, de maneira distraída, ela vai e aperta o primeiro andar. Mas ela deveria ir para cima, né, e não para o primeiro andar. Aliás, ela aperta o -1 e não o primeiro andar, o -1. E ela aperta distraidamente o -1, sem querer, né? Ela estava no térreo e ia para cima, mas ela apertou o -1. Aí na mesma hora, as duas pessoas que estavam ali, que eram amigas, né, conhecidas dela, elas gritam, não, de uma maneira desesperada. E contam que embaixo, né, onde ela nunca tinha ido, é um submundo que tem regras próprias, né? Uma delas, ou as duas, desceram para ver o processo de seu nascimento e origem, interpretado por robôs androides. Todo mundo tinha lá sua real história interpretada e você poderia saber ao vê-las. O problema é que era um circuito e cada um tinha o seu presépio. Só que todos os atores e atrizes eram adultos e vestiam roupas africanas, que lembram as roupas dos orixás no candomblé. Pelo menos no trecho em que nós percorremos. Era assim. O difícil era saber qual era a sua história, pois os bonecos não tinham face, só uma face lisa de plástico. A roupa, sequência, personagem, jeito, talvez pudesse entregar quem era da sua família, né? Quem estava representando ali a sua história. Então você tinha que olhar para saber quem estava representando a sua história. Como o elevador passava agora como um trem na horizontal em frente a esse trecho de histórias de presépio, era hora de ficarmos atentas. De abaixadas que estavam, as duas, elas me obrigaram também a me abaixar, porque eu não tinha autorização para estar ali. E elas levantam a cabeça e mantêm os olhos atentos. Acho que a moça negra suspeitou de achar sua história de adoção, mas nada certo. Na cena seguinte, já estamos na cidade. Elas tremem só com a possibilidade de alguém conhecido me encontrar e me perguntar algo. Não podemos pegar o elevador de volta, só no dia seguinte. Ninguém desce impune ou pode voltar logo de imediato. Vou pagar pela minha distração com o botão do elevador. Passarei uma noite nessa plataforma. Andando na rua, encontro um conhecido. Ele é simpático, é engenheiro, ele me atrai. Ele diz que o que estou fazendo ali, né, pergunta o que estou fazendo ali, eu digo que estou na casa de um amigo.
Agora é uma amiga conhecida que está comigo. Ela se apavora, acha que eu cometi um erro. Na cena seguinte, estamos de pé, num pré-jantar, aliás, estamos num pré-jantar na casa de uns amigos desse engenheiro, né? Essa amiga estava bastante apavorada, preocupada com a situação. Ela sabia, e eu vou entendendo devagar, que eles estão nos investigando e investigam por que eu tô ali. E há uma terceira amiga na cena, né? Ela se refere a uma amiga, né, da vida dela, que ela acha que é por causa da energia alerta e combativa dessa amiga, né? Além do engenheiro que me interessa e que está ao meu lado, surgem outros dois, sendo um bem sinistro, com pele branca, que veste preto e branco. Olhar frio, me dá medo. Não se deixe enganar, me pergunta coisas, em qual casa de amigos estamos e eu te converso. Ele se aproxima da pia, prepara a Coca-Cola para mim, pergunta se eu gosto. Eu lembro de ter respondido uma entrevista antes de estar ali dizendo que eu não gosto de Coca-Cola e se eu aceitasse podia soar falso. Então eu digo que eu prefiro água ou Sprite. Ele dá Sprite, mas tem algo misturado na bebida. A minha amiga que estava do meu lado, sentada na minha esquerda, e à direita o cara que parecia interessado em mim, e eu acho ele interessante também, acho bonito, estava apavorada com os três e ficou assim olhando, né? Tava aquele troca de olhares. E a outra amiga estava mais distante. Tudo na mesma sala. No instante seguinte, esse cara puxou, né, essa amiga pela mão e foram até o outro cara que também estava em pé. É outra sala e esse cara beija essa amiga, né? E o preto, aquele cara que está vestindo preto e branco, pega no quadril dela e agacha como se fosse fazer sexo oral nela. Ela diz algo como, hoje não. Primeiro ela fala algo, hoje não, deixa para outro dia continuamos daqui. Primeiro ela tenta fazer algo assim, né? De afastar, querendo interromper o que ele ia fazer. Só que ele abre seu abdômen, expõe seu intestino delgado e grosso e o devora num ato de prazer. Ela está com tanto medo, tão apavorada com esse ato cruel de ser devorada nas vísceras, em pé, nesse ato macabro, que ela começa a rezar cânticos de bruxa em uma língua antiga. Ela fica furiosa e começa a amaldiçoar esses homens, né? Num canto de retaliação e vingança. Ela canta tão alto, tão furiosa, tão Medeia se vingando, que eu escuto da outra sala. Ela está morrendo do corpo, mas mostrando a bruxa que é de alma para superar a morte e a tragédia. Olho para o lado e o cara que está comigo está deitado no banco onde estava nós três, só que agora batendo punheta, de certo modo excitado com esse canibalismo. Como eu não vejo a minha amiga e ele está entretido nessa punheta, eu decidi ir embora, sair correndo. Vai levar um tempo até notarem a minha ausência. Saio correndo e lá acaba o sonho. Uau, que super sonho! Levamos 8 minutos para narrá-lo, né? Que super sonho comprido, difícil, complexo, com várias imagens, né? A gente vê aí, né, que o sonho começa, ele tem 3 momentos distintos, né? Ele tem um momento inicial que tem a ver aí com a persona dessa sonhadora, que é professora e é psicóloga, então essa persona está aí, né? Ela aparece no sonho, né? E aparece, né, ela ali num movimento. Quem que aparece logo no começo também? Engenheiros, né? Ela dá aula para alunos de engenharia, né? E ela conhece professores de engenharia. Então aí a gente já fica alerta, porque depois aparece um engenheiro lá no submundo também, né? Então a gente entende que tem alguma relação aí importante para a gente observar, né? Eu acho importante a gente pensar, porque ela contrapõe, né? A psicologia, eles estavam, psicologia dá intervalo diferente, né? Então eles estão falando que tem que dar outro tipo de intervalo, eles estão meio que vigiando ela. Então a gente pode entender aí, eu quero trazer uma imagem, que é uma imagem do Lévi-Strauss, que ele fala do bricoleur e do engenheiro, né? E ele fala que o processo da bricolagem, né, é um processo artístico, ele é intuitivo, ele flui, né, e o bricoleur vai juntando as partes de uma maneira criativa, né, e intuitiva, e chega num resultado que é construído, né? E no caso,
O engenheiro já trabalha numa outra lógica, que é uma lógica racional, linear, objetiva, que precisa ter o resultado antes, precisa pensar na causa e no efeito que vai gerar. Ele precisa visualizar o resultado no papel antes, né, do resultado de fato estar ali na cena. Então são dois tipos de pensamentos diferentes, né? A composição do bricolé, ela é criativa e é uma composição ligada a processos emocionais, artísticos, inclusive que poderia representar aqui a psicologia, né? Por que eu acho importante a gente pensar nisso? Porque a figura dos engenheiros são figuras ambíguas no sonho dessa sonhadora. Então aparece como algo que ela sente atração, que ela flerta e que ao mesmo tempo leva ela a uma relação no submundo muito perversa e também leva ela na primeira cena, né, onde ela está com a prova e tal, também é uma relação de que ela se sente cobrada, ela se sente avaliada, ela está ali num galpão que ela se sente avaliada, né, e saiu de uma relação com os professores da engenharia. Então, sempre essa relação é ambígua, né? Uma relação de atração e que leva ela para um caminho complicado. Então, acho que aí essa sonhadora já precisa pensar que ela está, de algum modo, flertando com um tipo de funcionamento, um tipo de pensamento, que é esse pensamento mais linear, né? Mais objetivo, que visualiza, né, causa e efeito, visualiza os resultados antes do processo estar construído, ou seja, que não é um processo intuitivo, né, que barra um pouco a intuição, é um processo muito mais racional e objetivo. Esse flerte, ele traz resultados ambíguos. E ele traz resultados, ele traz resultados complicados para ela, né? Tanto em termos de lugar, de persona, quanto em termos de existência, de vida. Então, essa é a primeira questão que a gente chama atenção nesse sonho, né? E aí, logo no começo também, ela tem um ato aí de devolver as provas. É interessante porque o símbolo das provas, né? Prova é aquilo que dá mostras, né? Aquilo que valida, legitima uma trajetória. É a prova, ó, a prova de que eu sou uma professora, a prova de que os alunos e alunas sabem a matéria, a prova de um processo, a prova, né? Então, quando vem essa imagem de que ela tem que apresentar provas, é que ela está sob um teste. Então, ela tem que enxergar através desse sonho que teste é esse, né? Eu acho que esse inicinho já vai dando esses elementos para a gente, né? Ela fala cidade no térreo, a primeira coisa que ela fala. Então, imaginar aí que a gente está também tratando dessa perspectiva de horizontalidade e verticalidade, porque depois ela desce no elevador e vai para o submundo. Então, olha isso aqui, esse símbolo, que é o símbolo da cruz, né, que é justamente um símbolo que integra, né, os acontecimentos terrenos com os acontecimentos espirituais, né, material e espiritual, que é essa perspectiva, né, de ascender, né, o espírito e conseguir fazer com que o corpo, né, ele compreenda, né, ele ache um caminho para esses processos. Então, uma integração mesmo, é um movimento de integração, né? Térreo, depois tem o metrô, o trem horizontal, né? Que quando desce no submundo tem um trem horizontal. Então, ela traz essas imagens de horizontalidade e verticalidade. É muito importante. Parece bobagem, mas está logo na introdução do sonho. A introdução do sonho é algo que a gente precisa levar em conta, né? É uma imagem importante. E com isso a gente está aqui tratando de um elemento que é justamente uma integração, né? Uma perspectiva de tentar integrar corpo e mente, tentar integrar processos espirituais e materiais. Então esse sonho fala dessa profundidade, olha só o tamanho desse sonho, né? Aí tem uma pausa no sonho, como se fosse um deslocamento importante, né? Que trabalha aí com o jornalista Guga Chakra, que traz matérias internacionais, né? Enfim, de outros países e tal, e tem a família do pai e da filha dela, na qual ela se destaca
e recebe um olhar de ciúmes da esposa, né, do pai da filha dela. Então aí vamos pensar nessa pausa do sonho, né, que se introduzem novos personagens e são personagens da vida, mais ligada à vida dela, né, mais ligada a quem ela conhece, a pessoas conhecidas e também uma projeção de um jornalista e tal. Né? E isso a sonhadora também fala que a família do pai da filha dela tem ligações internacionais assim importantes, cada pessoa da família também tá num país e tal, então que essa referência, possivelmente essa referência desse jornalista do Guga Chakra tá ligada a essa característica da família, é para reforçar essa característica da família. E aí ela se destaca, né, nesse movimento, ela se descola e ela consegue, aí tem um movimento de ânima e ânimos muito interessante. Começou lá com os professores, a paquerinha, a paquera com a engenharia, passa por uma admiração, um reconhecimento do cara, né, que é pai da filha dela, na direção dela, provocando um ciúme da mulher, ou seja, de algum modo ativou um circuito ânimos e ânima aí, que é um elemento surpresa aí, né? Porque essa sonhadora, ela não tem nada com o pai da filha dela há muitos e muitos anos, quer dizer, não é algo que está se passando na vida dela, mas tem algo importante para a gente investigar esse processo do feminino e do masculino, desse encontro das relações no sonho, né? É interessante pensar que que existe um encontro aí, um olhar masculino, né, conhecido e tal, que estaria permeado por uma participação dessa sonhadora com outros universos, ou seja, uma abertura dessa sonhadora para mundos diferentes do que enfim, né, se vive, né, aqui na realidade dela e tal. Então esse jornalista Guga Chakra está trazendo esse outro aspecto, né, dessa internacionalização, então dessa abertura para o mundo. Fora que o seu nome, né, Guga Chakra, é interessante a gente pensar, né, porque tem um simbolismo aí, o simbolismo dos chakras, né, que de novo falam de uma integração de corpo e mente, né, porque os chakras eles começam lá na raiz e vão subindo, né? E são pontos energéticos que mostram o nosso eixo mesmo. Eles vão subindo até o sétimo chakra, que é um chakra da espiritualidade, né? Então é muito interessante que de novo aqui o sonho está trazendo elementos, né, simbólicos que falam dessa integração entre materialidade, corpo, né, experiência corpórea e experiência espiritual. E, ao mesmo tempo, persona, né? Lugar de mundo. Lá em cima, o lugar de mundo como professora, aqui o lugar de mundo dela na relação com a família, do pai da filha, nessa relação de ânimos e ânima, no reconhecimento, na admiração, ou seja, que persona é essa que ela vai construindo nessa integração entre corpo e mente, né? Entre corpo não só mente, mas corpo e espiritualidade também. E aí, quando ela sai daquele galpão, é como se ela pulasse, né, esse fato aí do meio, que a gente falou agora do Guga Chakra e tal, e ela vai de novo para um ambiente muito diferente, desconhecido, né? E ela pega um elevador transparente. É muito interessante essa imagem, né? A gente tem alguns elevadores que são panorâmicos e tal, né? Mas a ideia é que o elevador, ele está num fosso, né? E é um ambiente ali fechado. O elevador transparente, ele é como se ele fizesse uma abertura, uma visão daquilo que a gente não deveria, aspas, ver, né? Porque a gente estando no fosso do elevador, a gente não vai ver determinadas coisas. E, no entanto, com o elevador ali, transparente, a gente vê mais do que devia ver. A gente enxerga coisas que não estavam na experiência original de pegar aquele transporte, ou seja, ir de um caminho para outro. E aí, ela tinha duas conhecidas, né? Enfim, e é muito interessante que entre essas conhecidas tem uma negra que ela associou a personagem do Coisa Mais Linda, que tem câncer.
Não sei se todo mundo pôde assistir ainda essa série, né? Tá na Netflix. E é uma série que mostra, né, uma personagem de empoderamento, uma negra de empoderamento, assim, que constrói, né, uma sociedade e tem né, ela inclusive abandona um casamento no qual o cara tratava ela muito bem, mas no entanto ela vai atrás de uma história que fazia sentido para ela, né, que é uma pessoa que ela amava, um branco, né, uma pessoa branca com quem ela teve um filho. Enfim, e ela vai atrás desse desejo, desse afeto, dessa verdade, né, dessa vida. Então, uma pessoa forte, né, no Coisa Mais Linda, e que tem câncer, né? Ela demonstra aí que ela está num momento de saúde frágil. O que eu acho interessante de falar sobre a sonhadora, né? Ela preencheu aqui o formulário, a gente conversou sobre sensações, sobre a vida atual, sobre o que está acontecendo. Ela também tem câncer, essa sonhadora, né? Ela teve um processo aí recente de enfrentamento de um câncer importante aí, né? Então que ela está ainda lidando com ele, ela ainda está nesse processo. Então eu acho que aqui rola uma identificação importante, né? E também fala que nesse submundo tem algo aí, alguma referência ligada a essa história do câncer, né? Porque essa imagem é importante, né? Ela traz de novo uma imagem de alguém conhecido, né? Uma personagem conhecida, assim como Guga Chakra. E aí a gente tem agora a personagem de Coisa Mais Linda, né? E, de novo, vamos pensar, coisa mais linda, né? Que coisa é mais linda que ela vai ver? Aí ela aperta, quer dizer, intuitivamente ela aperta o -1, essas amigas estão lá. Vejam que as mulheres, elas estão acompanhando, né, a ânima, né, as mulheres da história, elas estão protegendo, elas são fatores protetivos, elas acompanham essa sonhadora no submundo, né? Os homens já são um papel mais ambíguo e no final, inclusive, desembocam para violência e abuso, né? Que a gente vai falar sobre isso, mas o que muda é só aquele trechinho que ela tá com a família do pai da filha, né? Que aí sim a mulher entra numa rivalidade e tal, mas durante a descida no submundo e a primeira imagem do sonho, que também trabalha com engenheiros e tal, os homens encurralam ela, né? Colocam ela num papel complicado e as mulheres protegem, né? Então, vamos pensar nisso, né? Que as mulheres elas são aliadas e trabalham e descem no submundo junto, mesmo sem estar. Elas sabiam, não foram elas que apertaram, mas elas vão para o submundo junto, né? E lá no submundo ela também encontra outras duas amigas, ou seja, olha como as mulheres estão aí acompanhando nessa descida e lembrando que essa descida teve a ver, né? A gente teve um lampejo aqui que tem a ver com essa perspectiva do câncer, né? E aí elas falam que esse submundo tem regras próprias. E aí a gente já pensa que a gente está numa lógica inconsciente, que não é a mesma lógica, né, de um movimento consciente aqui, né, de um outro lugar. Esse lugar do submundo, né, essa descida ao submundo, a gente tem vários mitos que trabalham com essa descida, né? A gente tem, por exemplo, a Perséfone que foi raptada, né? E aí a gente não é exatamente a imagem daqui. A gente tem Hécate que acompanha, né? Essa descida da Perséfone. A gente tem, por exemplo, alguns personagens até masculinos que desceram, como Orfeu. A gente tem vários personagens, né? E várias personagens ligadas à descida ao mundo de Hades, né? E quando desce no mundo de Hades, tem uma característica muito importante. É só os mortos que podem entrar no mundo de Hades, né? Quando entra um vivo, ou uma pessoa viva, ela não sai de lá, né? Especialmente se ela tocar, ou se ela comer, né? Tem um mito de comer a romã, né? do reino de Hades. Então, assim, há algo nesse caminho que é um caminho sem volta, né? E ela fala isso no sonho também. Não é que não tem volta, mas ela tem que passar uma noite inteira ali, tem regras próprias. Então tem volta, mas é uma volta penosa,
né? A Perséfone mesmo, ela consegue voltar para a superfície depois, para a família dela, para a mãe dela, para Deméter, né? Mas ela tem que fazer um acordo, ela fica, né, 9 meses e 3 meses, alguns dizem um tempo diferente, mas mais ou menos o mito tem uma divisão aí baseada nos ciclos, né, nas estações e tal. Então é muito importante a gente pensar que o submundo, ele é um universo com regras próprias, e uma vez que você o adentra, você vai participar dessas regras, né? E você não pode voltar tão facilmente. Vamos pensar no submundo como um caminho de consciência mesmo, de acesso ao que é sombrio, né? E lembrando que o que é sombrio é algo que está inconsciente, é algo que está oculto, é um potencial também que está ali, que precisa ser resgatado e integrado à consciência, né? E a gente vai pensar, a primeira imagem que ela chega no inconsciente, lá no submundo, né, é aquela perspectiva dos robôs, né, os robôs androides e aquele processo de origem e nascimento, a história das famílias, né, que é representado, todo mundo tinha a história interpretada lá como um circuito, né, e que parecem como se fossem atores, né, meio de cera, né, meio de cera. E depois ela cita como se fossem os orixás, né, que não tem a face, né, a face está sem rosto, né. E aí, olha que imagem forte, né, e profunda. Quer dizer, quando você vai se aprofundando ali no submundo, na sombra, no inconsciente, você vai reconhecendo a sua história e a sua origem, né? Mas você vai precisando dar rostos, você vai precisando identificar o que é seu, o que é do outro, porque tem histórias de todo mundo lá. Os robôs androides lembram a perspectiva de falta de alma, né? Falta de afeto, falta de alma, ou seja, ali é como se fosse um vestígio do que pode ser. Você tem que dar alma quando você chega. Você tem que olhar e ver aquilo representando que aquilo faz sentido, aquilo é da sua família, aquilo é da sua história. Então há um reconhecimento e há uma conexão, né, nesse processo que precisa ser feita. Porque inicialmente há uma desconexão, na verdade, né? Quer dizer, são robôs androides, que é um simbolismo mais forte de falta de alma do que esse. E depois também os orixás sem face. E ela fala desse processo como algo que incomoda, né? Que ela precisa ir reconhecer a história, as amigas, quer dizer, as conhecidas que desceram com ela, vão identificar e vão assistir a própria história, origem, nascimento e tal. E ela fica ali, né, olhando tudo aquilo de uma maneira meio... tem um estranhamento. Então essa sonhadora, e aí é importante a gente pensar que essa sonhadora, ela precisa, na descida com o inconsciente, resgatar elementos da sua origem, da sua história. E não é à toa que teve esse intervalinho que mostrou a história do pai, da filha dela e tal. Porque no submundo ela precisa integrar, né, para a consciência, ela precisa trazer para a consciência, porque ela precisa dar alma para a história dela. Então ela precisa colocar rosto, ela precisa colocar alma, ela precisa colocar a cara dela nesses processos, né? É um pouco assustador e é um circuito, né? É um circuito, ou seja, ela precisa reconhecer para onde esse circuito está indo, qual que é o movimento. E essas faces lisas de plástico, né? Que é uma coisa mais distante do que uma face lisa de plástico, né? Robôs androides, ou seja, essa sonhadora, ela vai descendo e vai vendo a distância, a desconexão que ela está de alguns processos da sua própria história e da sua própria origem. É muito importante, né? Aí ela fala, né? O elevador passa agora como um trem na horizontal, né? E, inclusive ela fala, ela cita essa parte dos robôs e tal, como um presépio. Essa imagem não tem como a gente não lembrar do Natal, né? Não tem como a gente não lembrar
da Ave Maria, né, Jesus, Maria, José, não tem como não lembrar disso, né? Não tem como não lembrar dos Reis Magos, né, aquela coisinha bonitinha do presépio, porque presépio, né, a gente automaticamente se recorda desse simbolismo. Então vamos pensar também, né, nessa representação, né, que envolve as religiões, porque ela cita o candomblé, os orixás, e ela cita uma imagem muito comum no universo católico, né? Então aí também o sonho dela está remetendo também à relação dessa sonhadora com a espiritualidade, com o universo da religiosidade, e nos dois casos, né, ela está encenando uma conexão, porque não tem, né, não tem uma conexão. O presépio é distante, está encenando a origem, a história dela, mas não tem ali, não tem o rosto, né, não tem uma conexão, não tem, parecem robôs androides. E, ao mesmo tempo, a imagem que ela trouxe do candomblé também ela ressalta muito que a face é de plástico. Então, assim, para mim, essa sonhadora, quando ela adentra no submundo, ela precisa também estabelecer, além de uma conexão e de uma consciência, uma integração com a história familiar dela, ela precisa estabelecer uma integração, uma conexão, né, uma consciência com a história religiosa, com um vínculo religioso entre catolicismo e, enfim, candomblé ou religiões de matrizes afro e tal. Tá? Eu acho muito importante pensar nessa integração. E como aparece no sonho algumas imagens de negritude, né? E aí preto e branco, um cara que vestia preto e branco, tem a mulher negra, né? Que tem câncer e tal. Essas imagens, elas também mostram uma polaridade importante em termos de catolicismo e candomblé, porque catolicismo e igrejas e religiões afro, porque as religiões afro são identificadas, né, com as religiões negras, né, de matrizes negras, perdão. E aí o catolicismo é essa questão de uma cultura ocidental que é embranquecida ou branca, ou se vê como branca, embora na prática a gente saiba que não é isso, né? Na prática é tudo misturado, funciona. A gente está falando aqui de imagens arquetípicas, né? De facetas que vêm e que vão ecoando nesse processo. Então olha quanta coisa essa sonhadora precisa integrar e precisa reconhecer no submundo, né? Então lembrando que o submundo tem a ver com essa jornada do câncer, né? De como ela foi reconhecer corpo, integrar com mente, espiritualidade e psique, né? E tudo isso ela precisa integrar. Tudo isso nesse processo ela foi jogada a olhar aspectos da família, aspectos da religião, né? Aspectos da história. Bom, e aí ela encontra algumas amigas, né? Deixa eu ver aqui. A moça negra, ainda a moça negra que foi com ela para o submundo, suspeitou de achar entre aqueles presépios e aquilo tudo a história dela de adoção. Aí também tem um resgate da história dela com a família, do lugar dela como filha. Então ela tem que pensar em todo esse processo, tem que integrar todo esse processo, porque o sonho está apontando para um grande caminho, né? Aí ela não podia pegar o elevador de volta, ela encontra duas amigas, uma delas está com muito medo, está um pouco apavorada, e tem um pré-jantar, né? Ela se sente atraída de novo por um engenheiro, né? De novo aquela ideia que eu trouxe da bricolagem no começo, da figura do bricoleiro e do engenheiro, ou seja, ela se sente atraída por um tipo de pensamento lógico, causal, que fica buscando causa e efeito. No entanto, isso a leva para um buraco, né? E esses homens que aparecem na cena, né, no sonho, eles pertencem a esse mundo, a esse submundo. É como se fossem, quando eu perguntei dos sentimentos, as emoções, as sensações que o sonho traz, ela falou que é algo vampirístico, assim, que é uma atmosfera meio de sugar a alma, né, vampírica. Então é muito interessante que aí vão aparecendo, né, os elementos, como o ânimos dela está identificada com ou pessoas que a cobram no começo para mudar a postura, né, lá como professora, as provas, tem que ver as provas, ou depois
que vão num jogo complicado de flerte, sexualidade, caminhando para violências e abusos, né? E aí fica muito claro, né, o quanto ela e as amigas ficam expostas a um abuso, né, ou a uma sequência de abusos e violências. E olha o que fica exposto: o intestino dela. É importante saber que o câncer dessa amiga foi no intestino. O câncer dessa sonhadora, desculpa, não da amiga, né, da sonhadora, foi no intestino. Então, é importante reconhecer que ali as vísceras dela aparecem, né? As vísceras, claro, não é da sonhadora, é de uma amiga da sonhadora no sonho, é uma projeção de ânima, né? No entanto, essa amiga estaria mostrando aí para ela o quanto esse processo todo, né, de submundo e essa violência, ela sentiu essa violência através desse processo com as vísceras, né, e com o intestino. Então tem tudo a ver com essa caminhada e esse enfrentamento relativo ao câncer. Mas tem algo aí que são os homens, né? Os homens dessa história. Esses homens são ambíguos, esses homens são cobradores, esses homens não são... toda vez que eles fazem algum movimento, existe até um movimento de interesse, né, e de flerte e tudo mais, mas eles não, não desembocam em relações saudáveis. Mesmo o pai da filha dela, né, que ela tá ali num papo e não é nada exatamente sexual, mas rola uma admiração que gera um ciúmes da esposa, não tem algo depois que seja uma relação ânimos-ânima satisfatória, né? Não tem. Ela até tem um momento breve de encontro ali, de diversão e tal, mas tem o ciúme depois, tem uma terceira pessoa. Então ela, durante o sonho todo, mostra que há um desencontro bastante importante na relação homem-mulher e na relação sexual. A sexualidade aí desemboca para questões de abuso e de violência, né? E essa amiga, para se defender desses abusos, utiliza magia, bruxaria, cânticos, né? Aí de magia e bruxaria. E aí é muito importante resgatar, né? Esse feminino que está ao lado dela no submundo se protege através de elementos normalmente associados ao feminino na história, que é essa coisa da bruxa, né? Essa imagem da bruxa, esses cânticos e tal, mas tem uma postura, né, que a amiga da sonhadora que faz esses cânticos, ela faz como amaldiçoar, né? Amaldiçoar os homens que abusaram. Mas é um exercício vão, né? Você está amaldiçoando quem já é amaldiçoado, ou seja, quem já está ali no submundo, quem já está... Lembra que o submundo tem regras próprias? Então, já está nesse movimento, já está encarando a sombra, não adianta amaldiçoar o que já está amaldiçoado. E essa sonhadora, ela entende, né? Porque a amiga está morrendo no corpo, né? Mas mostrando a bruxa que é de alma para superar a morte e a tragédia. Isso é muitíssimo forte, porque é um processo de putrefação, ou seja, de morte da matéria e renascimento da alma, né? Junto da morte da matéria, que tem tudo a ver com o processo de cura, né? Que tem tudo a ver com o processo do câncer. Né? E o canibalismo do sonho, porque, quer dizer, a sexualidade ela desemboca para um canibalismo aí, né? Também é importante pensar, né? Quer dizer, tem imagens sobrepostas aí, né? Do quanto a sexualidade ficou afetada nessa caminhada, né? De reconhecer esse submundo, o corpo, ou como ele foi afetado pelo câncer. Então a sexualidade dessa sonhadora nesse momento ela está bastante afetada, né, me parece, a partir desse sonho, por conta desse processo todo que aconteceu com o corpo dela, né? E aí ela foge. Né? Então ela sai correndo, ela foge e é a maneira dela de sair daquele submundo e né? Deixa eu sair daqui.
mas ela viu que ela precisava ver, né? Uma desintegração, uma desconexão da origem da história, que ela precisa da alma para aquilo, né? O presépio lá, que ela precisa encontrar a história dela, da família dela, da alma. Ela viu que as amigas, que ela tem aí um feminino que a protege e que é capaz de descer ao submundo com ela. Ela viu que ela tem estabelecido relações com o masculino que são ambíguas, que podem desembocar em abusos, né? Ela viu que essa jornada do câncer, né? Ela trouxe uma necessidade de apodrecer, né? Pelo corpo, de viver dores e uma morte no sentido de ressurreição. Ela viu também a necessidade de integração da religião, né, das diferentes matrizes religiosas, aí no caso representadas pelo catolicismo e pelas religiões afro. E ela viu que essa figura do engenheiro e essa figura do bricoleiro mostram o quanto ela tem flertado talvez com um estilo de pensamento que é racional, que é linear e que ela precisa acionar mecanismos mais intuitivos, né, que trazem outro tipo de retalho na construção do caminho dela, né, que o resultado ele só vai vir a partir dessa disponibilidade para não saber e não prever e não controlar o resultado antes, para ela se colocar ali num processo de bricolagem, num processo de fazer funcionar os aspectos criativos e disponíveis da personalidade dela, né? E assim ela vai construir algo. É pelo um funcionamento que envolve, né, um lado mais intuitivo, artístico, emocional, né, e fluido, né, e menos lógico, racional. Então aí também tem uma crítica no sonho, crítica aspas, né, mas um alerta do sonho para de repente, se a persona dela de professora, né, que começa o sonho, intelectual e psicóloga, tal, nesse momento não é essa persona que vai dar conta desse processo todo, né? A persona que vai dar conta são personas, ou seja, a bruxa é que tenta dar conta no sonho, né? A bruxa, as amigas que tentam ir lá reconhecer o presépio, ou seja, são outras personas que entram em cena, né, ali para poder elaborar esse processo todo. Então, eu diria a essa sonhadora como um conselho, né, para ela buscar integrar esses processos de mente, corpo, espiritualidade, matéria, né, todos esses processos que estão acontecendo, né, olhando mesmo essas matrizes da história, da origem, com carinho, essas matrizes religiosas, antagônicas e ambíguas, com carinho, e as relações dela, homem e mulher, e as relações dela de persona intelectual e de persona criativa, né? Ou seja, de persona intelectual, racional de um lado e de persona criativa do outro. Então ela tem que fazer uma integração desses processos, e eu acho que nesse momento quem tem salvado ela é o bricolé, são as emoções, a intuição, são as mulheres que estão protegendo ela. Então não é um funcionamento conhecido como o do engenheiro e do masculino. Ela precisa fazer uma integração da sexualidade pela via criativa, pela via das emoções. Então eu diria para essa sonhadora assim, simbolize esse seu processo, pinte as imagens, sabe? Busque elementos de consolidação simbólica desse processo. Não vá pela via racional e lógica, vá pela via da produção e da construção criativa, intuitiva e livre de alma, tá? Então é isso, deu 44 minutos, uau, né? Falamos bastante, espero que seja útil para essa sonhadora, gostei bastante de analisar esse sonho, um sonho complexo, né? E é isso, espero que vocês também tenham gostado. Até mais. Tchau.